aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Julieta do Namorados Resenham e hoje eu vou fazer um vídeo sobre um mangá que se tornou um anime e se chama ReLIFE. Esse mangá é dos gêneros de vida escolar, tem comédia, drama, romance e também o que é chamado de Slice of Life e Webtoons. Sobre o que é esse mangá? Bem, Arata Kaizaki é um rapaz de 27 anos que se encontra numa situação nada agradável. Ele não tem um emprego fixo, porque durante uma experiência numa empresa, ele só passou 3 meses lá. Então isso manchou seu currículo e dificulta muito sua vida na hora de encontrar um ramo profissional. E uma noite ele é abordado por um rapaz chamado Ryo Yoaki, que diz a ele que ele é um candidato ao programa do ReLIFE. E nesse programa, ele voltaria a ser adolescente e frequentaria novamente um ano na escola no ensino médio, de forma a melhorar características que ele tinha no passado, que influenciaram negativamente o seu presente. Então, se ele aceitar tomar um comprimido mágico, voltar a ser um aluno de ensino médio e passar um ano nessa experiência e for bem-sucedido, no final ele vai ter um emprego garantido e durante todo o programa ele vai ser sustentado, vamos dizer assim, pelo ReLIFE. Então ele fica meio confuso, meio assustado, afinal é uma pessoa que ele não conhece, mas que sabe o nome dele, onde ele trabalha, onde ele mora, e decide ir para casa com um comprimido no bolso. Só que no outro dia ele acorda e percebe que a sua feição já está um pouco diferente. Então ele se recorda de que chegou em casa e acabou tomando o comprimido, e assim inicia a sua experiência no ReLIFE. Indo para o 3º ano do ensino médio, junto com o Ryo Yoaki, que fica de perto para poder acompanhar a sua experiência, ele encontra outros personagens que são alunos da escola e que são muito importantes no mangá. A primeira delas, que é a minha favorita, é a Chizuru Hichiro. Ela é uma menina que tem muita dificuldade de se comunicar e quando ela resolve falar alguma coisa, ela é muito direta. E ela pode demonstrar sem querer ser insensível e pode ser até um pouco grosseira. Ela é uma aluna excelente e tem as melhores notas da sala. E ela tem o hábito engraçado de pesquisar tudo o que ela não sabe sobre conversar com as pessoas na internet. Então, por exemplo, quando ela recebe um SMS, ela fica perdida e não sabe o que fazer. Então ela pesquisa como responder um SMS. Além dela, tem também a Rena Karyu, que é uma garota muito bacana, muito amigável, e ela é muito boa em esportes, e ela compete pelas melhores notas e perde o posto no ano que o Kaizaki entra para a aluna Chizuru. Além dela e da Chizuru, também tem a Honoka Tamarai, que é bem engraçada, ela é excelente em esportes e é a capitã do time de vôlei. Ela é amiga de todo mundo e ela tem 2 amigos de infância no mangá, e ela é uma das amigas mais próximas de Rena. Além delas, tem a An Onoya, que é uma estudante de transferência, e ela às vezes é um pouco chata, porque ela se intromete em algumas coisas, mas ela não faz isso por mal. Ela é muito carinhosa, amigável e muito positiva sobre tudo. E por fim, tem o Kazuomi Oga, que é um rapaz muito simpático, muito tímido, e é o aluno com as melhores notas da classe, e ele se destaca por sua beleza, mas ele não dá muita atenção para isso. Ele é um menino muito inocente, ele é muito ruim em esportes. Então, como eu estava falando sobre a competição pelas melhores notas entre a Rena e a Chizuru, no primeiro dia de aula, eles passam por um teste e a gente percebe um clima muito tenso de competição entre os alunos, em especial entre essas duas, porque elas querem ter uma espécie de broche prata que só é conferido ao aluno e à aluna que obtém as melhores notas. Esse pino dá direito aos alunos de comerem de graça na cantina, então os melhores alunos sempre estão visando atingi-lo. No início da experiência, o protagonista tem um pouco de dificuldade de conseguir viver de novo aquela fase adolescente. Então, por exemplo, no primeiro dia de aula, ele não tem nenhuma caneta e nenhum lápis para fazer o teste. E é assim que ele conhece a Rena, que empresta para ele o material para ele fazer o teste. E ele também fumava quando era adulto, né? Então, ele deixa o maço de cigarro dentro da mochila e a professora acaba descobrindo. A primeira impressão que as pessoas têm dele na sala de aula é de que ele é uma pessoa meio delinquente, sabe? De que ele não é responsável e não é um bom exemplo. Então, ele passa por muitas situações difíceis e que ele precisa ter muito jogo de cintura para poder se adaptar de novo a esse ambiente e conseguir ser bem-sucedido na experiência do ReLIFE. Bem, por que eu gostei desse mangá? Primeiramente, eu não tinha lido ainda nada antes sobre uma volta no tempo. É a primeira vez que eu vejo uma história em que o personagem volta ao seu passado para poder reconstruir alguma coisa e mudar o seu futuro. Então eu achei muito interessante a ideia do mangá, e uma outra coisa que me chamou a atenção foi que esse mangá ele é colorido. Ele tem um desenho muito bonito. E pelo estilo de leitura dele eu acabei ficando atraída, porque
as imagens chamam muito a atenção e a história é muito bem contada. Quando eu comecei a ler o mangá, tinha mais ou menos 120 capítulos e eu lia, 20 mangás por dia, 15 mangás por dia. Agora já tá no capítulo 152 e eu acompanho o mangá semanalmente. Recentemente, esse mangá foi transformado num anime. Eu cheguei a assistir um episódio, mas confesso que não fiquei muito interessada, não só porque eu já sabia a história, então eu fiquei um pouco entediada, mas porque o desenho do anime, na minha opinião, deixou um pouco a desejar. O desenho do mangá é muito melhor do que o do anime, então eu não assisti, mas o que eu posso dizer para vocês, caso vocês prefiram assistir animes e não ler o mangá, é que a primeira temporada vai aproximadamente até o capítulo 108 do mangá. Ou seja, já conta bastante história. Eu acredito que vai demorar um tanto para lançar uma segunda temporada, mas se eu fosse recomendar, eu recomendaria com certeza o mangá. Então, pessoal, eu não tenho nenhum ponto negativo sobre esse mangá. Realmente acho que, por envolver tantos gêneros e não só ser de uma coisa específica, como romance, ou drama, ou comédia, ou vídeo escolar, ele acaba atraindo muitas pessoas. Então, se eu fosse você, dava uma chance de pelo menos conferir. É uma história que vale a pena e que tem um desenvolvimento muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!